Imagine estar de plantão em uma ambulância em plena madrugada, quando o rádio chia e uma chamada urgente chega. Mas e se essa chamada vier de um lugar onde ninguém deveria estar? E se, ao chegar, você encontrar algo que desafia toda a lógica e o bom senso? Histórias assustadoras envolvendo o SAMU acontecem com mais frequência do que você imagina. E o que esses socorristas enfrentam nas estradas e locais isolados é de arrepiar. Luzes que piscam sozinhas, vozes vindas do nada e presenças invisíveis tornam cada atendimento um mergulho no desconhecido. A cada relato, mistérios sombrios se desenrolam, desafiando a sanidade dos mais experientes. Prepare-se para conhecer os casos mais perturbadores já registrados, onde o sobrenatural e o inexplicável se misturam em meio à rotina de salvar vidas. A chamada da Fazenda Sombria era uma noite abafada e sem vento em uma cidadezinha do interior, quando a central do SAMU recebeu um chamado peculiar. Do outro lado da linha, uma voz feminina, abafada e entrecortada, clamava por socorro. "Por favor, venham rápido, ele está aqui." O desespero nas palavras carregava um peso quase tangível, deixando a atendente inquieta. O endereço era de uma fazenda afastada, conhecida na região por tragédias antigas e eventos inexplicáveis. Sem alternativa, uma ambulância foi enviada, mesmo com os paramédicos murmurando que algo naquela chamada parecia errado. A estrada que levava ao local era escura, cercada por árvores retorcidas que pareciam sussurrar segredos proibidos enquanto a equipe avançava. Ao chegarem, depararam-se com um cenário tão desolador quanto sombrio. A fazenda parecia abandonada, exceto pela porta principal que estava entreaberta, rangendo ao ritmo do vento que cortava a noite. Lá dentro, a escuridão era quase palpável, e a lanterna dos paramédicos revelava sinais de um lugar revirado. Móveis tombados, marcas estranhas no chão e um cheiro metálico pairavam no ar, aumentando a sensação de que algo sinistro havia acontecido ali. No centro da sala, um espelho antigo, rachado em múltiplos pontos, parecia refletir mais do que as luzes tremulantes. Uma sombra distorcida que ninguém ousou encarar diretamente. Enquanto verificavam os cômodos, uma das paramédicas, Carla, sentiu um toque frio em seu braço, como uma corrente de ar fantasmagórica. Um arrepio gelado subiu por sua espinha, e ela jurou ouvir um sussurro vindo do espelho. "Saiam daqui." O líder da equipe, tentando manter a calma, ordenou que prosseguissem. Eles abriram uma porta ao fundo da casa, e o que viram lá dentro os deixou petrificados. Algo estava ali, uma presença que desafiava qualquer explicação lógica. As sombras dançavam em formas impossíveis, e no chão havia marcas como se algo tivesse sido arrastado para as profundezas do desconhecido. Enquanto exploravam o cômodo ao fundo, a lanterna do líder começou a falhar, lançando a sala em uma penumbra ainda mais assustadora. No chão, havia um rastro de marcas que pareciam feitas por garras, levando a um alçapão entreaberto. Carla, ainda tremendo com o toque gelado e o sussurro, hesitou, mas o protocolo a obrigava a continuar. Quando abriram o alçapão, um cheiro nauseante invadiu o ambiente, algo entre podridão e enxofre. A escada que levava ao porão parecia interminável, mas de algum modo, cada degrau rangia como se alguém estivesse logo atrás deles, imitando seus passos. Ao descerem, o ar ficou mais pesado, e o som de uma respiração baixa e irregular preencheu o espaço. No centro do porão, encontraram uma cadeira virada, cercada por velas que ainda tremulavam com a chama acesa. Em cima da cadeira, um pequeno espelho redondo, idêntico ao da sala, refletia uma figura que não pertencia a nenhum dos presentes. Carla mal teve tempo de reagir antes que uma força invisível apagasse todas as luzes, deixando o grupo na escuridão completa. Um grito ecoou, mas ninguém soube dizer de onde vinha. Era como se o próprio espaço ao redor estivesse vivo e se movesse. Em um ato de desespero, o líder conseguiu ligar uma lanterna reserva, revelando que o espelho redondo agora estava intacto e limpo, sem nenhuma rachadura. Carla pegou o objeto, mesmo com relutância, e o guardou no bolso, acreditando que talvez fosse a chave para entender o que estava acontecendo. Enquanto subiam às pressas de volta à superfície, ouviram passos que os seguiam, mas, ao se virarem, só encontravam o vazio. Quando finalmente saíram do porão e se dirigiram para a ambulância, perceberam que algo havia mudado. As luzes do veículo piscavam descontroladamente, e as sombras das árvores ao redor pareciam mais densas, mais próximas, como se algo as observasse de muito perto
Dentro da ambulância, Carla não conseguia tirar os olhos do espelho redondo em suas mãos. Apesar de pequeno, ele parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Enquanto o líder tentava contatar a central, um ruído ensurdecedor irrompeu do rádio, algo entre gritos humanos e uma interferência distorcida. Então, uma frase clara surgiu no meio do caos. Vocês levaram o que não deviam. Todos ficaram em silêncio, mas o motor já não respondia. Ao olharem para fora, perceberam que a estrada, antes familiar, havia desaparecido. Agora estavam cercados por uma névoa densa e o mundo parecia ter mudado completamente. Tentando não entrar em pânico, o grupo decidiu sair da ambulância e buscar ajuda. No entanto, ao pisarem na estrada coberta de névoa, perceberam que algo estava errado. A paisagem ao redor era surreal, com árvores distorcidas e sombras que se moviam de maneira antinatural. Carla, sentindo o peso do espelho em seu bolso, percebeu que ele estava quente, quase queimando sua pele. Quando finalmente o tirou, uma figura começou a se formar em seu reflexo, uma mulher pálida, de olhos fundos e um sorriso torto que parecia zombar deles. Vocês não podem fugir, murmurou a figura. E o espelho se despedaçou sozinho, espalhando estilhaços brilhantes pelo chão. O grupo correu de volta à ambulância, mas ao entrar, perceberam que o ambiente havia mudado mais uma vez. O espaço estava completamente vazio, exceto por uma única cadeira no centro, com uma vela acesa ao lado. Era como se tivessem sido arrastados de volta ao porão da fazenda. O líder tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo silêncio sufocante. Carla sentiu as sombras se aproximarem, e antes que pudesse reagir, tudo se apagou. Ninguém nunca mais ouviu falar deles, e a fazenda permaneceu intocada, assombrada pelos sussurros de quem ousou entrar. O chamado da estrada abandonada era madrugada, quando a central do SAMU recebeu uma ligação incomum. A voz do outro lado parecia fraca e desesperada, como se cada palavra fosse arrancada à força. Por favor, venham. Algo está aqui, disse o homem antes que o silêncio tomasse conta da linha. O atendente tentou obter mais informações, mas o único dado que conseguiu foi a localização, uma estrada interditada há anos após um deslizamento. Apesar do receio inicial, a equipe foi acionada. O protocolo obrigava a atender qualquer emergência, por mais incomum que fosse. A ambulância avançava pela estrada abandonada, cercada por uma neblina densa que parecia ganhar vida sob os faróis. As árvores curvavam-se de forma peculiar e o vento trazia um som que lembrava sussurros. No rádio, estática misturava-se a ruídos indistintos, criando uma atmosfera ainda mais perturbadora. Quando se aproximaram do ponto indicado, o caminho tornou-se mais estreito e o veículo teve que parar. À frente, uma ponte velha e instável surgia, parcialmente encoberta por ruínas e vegetação. O líder da equipe desceu para avaliar a situação. O ar parecia diferente ali, mais pesado, como se algo invisível os estivesse observando. Ao se aproximar da ponte, encontrou uma mochila rasgada, abandonada ao lado de marcas no chão que lembravam pegadas, mas não eram humanas. Ele chamou o restante da equipe, que desceu relutante. Carla, a paramédica mais jovem, apontou para algo ao longe, uma figura indistinta nas sombras, imóvel. Mas, ao focarem as luzes naquele ponto, a figura havia desaparecido. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um som baixo e contínuo, algo que parecia uma respiração vinda da própria escuridão. A equipe decidiu atravessar a ponte, apesar do temor crescente. Cada passo fazia a madeira ranger, como se protestasse contra sua presença. Ao chegarem ao outro lado, encontraram uma área parcialmente engolida pela natureza. No entanto, algo estava fora do lugar. Marcas profundas no chão formavam um círculo irregular, e no centro havia um objeto que brilhou sob a luz da lanterna, um relógio de bolso antigo. Carla se aproximou e notou que os ponteiros estavam girando ao contrário, emitindo um som ritmado que lembrava um coração batendo. Um calafrio percorreu a espinha de todos. Enquanto examinavam o local, os sussurros tornaram-se mais altos, parecendo ecoar de todos os lados. A cada minuto, a sensação de serem observados se intensificava. O líder tentou acalmar o grupo, mas até ele não conseguia ignorar o arrepio constante. Ao apontar a lanterna para o matagal, avistaram novamente a figura que Carla havia mencionado. Dessa vez estava mais próximo. Era alta e coberta por uma espécie de véu preto que se fundia com as sombras ao redor. A figura deu um passo à frente e todos recuaram instintivamente. Antes que pudessem reagir, o som de algo metálico caindo ecoou atrás deles. Viraram-se bruscamente e viram o relógio de bolso no chão, agora parado. Uma rajada de vento forte varreu o lugar, carregando um cheiro estranho, uma mistura de ferrugem e terra molhada. As árvores ao redor pareciam se inclinar ainda mais,
como se tentassem esconder o que estava por vir. A figura desapareceu novamente, mas deixou algo para trás. Um pedaço de tecido preso em um galho, com manchas escuras que lembravam sangue seco. Carla, contra sua vontade, pegou o tecido, e foi nesse momento que ouviu claramente uma voz ao seu ouvido: voltem, ou fiquem para sempre. Decididos a sair dali o mais rápido possível, o grupo começou a recuar em direção à ambulância. Porém, quanto mais caminhavam, mais a paisagem parecia se transformar. A estrada, que antes era um caminho definido, agora parecia interminável, envolta em névoa densa. As árvores, antes imóveis, agora se curvavam lentamente, como se estivessem vivas. Carla segurava o pedaço de tecido com força, e cada vez que olhava para ele, tinha a impressão de que algo se mexia em suas bordas. Não é possível. Isso está vivo? Murmurou, com a voz tremendo. De repente, o som de passos ecoou ao redor deles, mas não havia ninguém à vista. Era como se o chão estivesse sendo pisado por algo invisível. O líder puxou Carla pelo braço e acelerou o ritmo, mas a ambulância continuava fora de alcance, como se estivesse sendo afastada pela própria escuridão. As luzes do veículo, que antes piscavam ao longe, se apagaram de vez, mergulhando o grupo em uma escuridão total. Quando Carla tirou a lanterna do bolso para iluminar o caminho, notou que o feixe de luz refletia uma sombra alta e magra logo atrás deles. A figura os observava, imóvel, mas o peso de seu olhar era esmagador. No último ato de desespero, Carla segurou o tecido e o lançou no chão, queimando-o com o isqueiro que carregava. Uma rajada de vento varreu o lugar, e por um breve momento os sussurros cessaram. A névoa se dissipou, e eles finalmente avistaram a ambulância. Correndo o máximo que podiam, entraram no veículo e ligaram o motor, que surpreendentemente respondeu de imediato. Porém, ao olharem pelo retrovisor enquanto partiam, viram a figura parada no meio da estrada, levantando algo que parecia um relógio de bolso. No momento em que o ponteiro girou, o rádio da ambulância chiou com uma voz baixa e ameaçadora: vocês podem ter escapado desta vez. A noite da viatura desaparecida era um turno comum, ou pelo menos deveria ser. Naquela noite, as ruas de uma pequena cidade no interior de Goiás estavam tranquilas, quase desertas. A equipe do SAMU, formada por Marcos e Júlia, recebeu um chamado inesperado. O rádio chiou e uma voz fraca, quase irreconhecível, informou que uma viatura policial estava desaparecida nas proximidades de uma antiga estrada que levava a uma mina desativada. O detalhe estranho era que nenhuma patrulha deveria estar naquele local. Mesmo assim, o protocolo os obrigava a atender, principalmente porque a voz mencionara feridos. A ambulância avançava lentamente pela estrada de terra, cada sacolejo parecendo aumentar a tensão dentro do veículo. A noite estava incomumente escura, e as luzes dos faróis pareciam ser engolidas pela neblina espessa. No rádio, um eco contínuo misturava-se com estática, criando um som quase hipnótico. Júlia, inquieta, comentou: Marcos, não acha estranho? Quem estava naquela viatura? Não mencionaram nomes. Marcos apenas assentiu, os olhos fixos no caminho à frente, como se soubesse que algo estava errado, mas não quisesse admitir. De repente, as rodas da ambulância derraparam levemente, e os faróis iluminaram algo no meio da estrada. Um chapéu da polícia gasto e sujo. Ao lado, marcas de pneus pareciam indicar que uma viatura havia passado por ali, mas as marcas terminavam abruptamente, como se o veículo tivesse sido levantado do chão. Marcos saiu para investigar, enquanto Júlia ficou no veículo, nervosa. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de algo que parecia um lamento, ecoando entre as árvores. Quando Marcos voltou, trazia consigo um pedaço de vidro da janela de uma viatura, com marcas que pareciam arranhões profundos. Isso não é normal, murmurou ele, sem desviar o olhar da escuridão que o cercava. Marcos e Júlia decidiram seguir o rastro, mesmo com um desconforto crescente. A estrada estreitou-se ainda mais, cercada por árvores retorcidas que pareciam formar um túnel de sombras. O ar estava mais frio, e Júlia sentia calafrios constantes, como se algo invisível a estivesse observando. Ao chegarem a um descampado, avistaram os restos de um veículo parcialmente coberto pela vegetação. Era a viatura mencionada no chamado, mas algo estava errado. As portas estavam abertas e o rádio no painel ainda emitia uma estática inquietante. Júlia desceu com a lanterna em mãos e apontou para dentro do carro. Não havia sinal de ocupantes, mas o assento do motorista estava rasgado e manchas escuras
provavelmente sangue, cobriam o volante. "O que aconteceu aqui?", perguntou ela, tentando controlar a voz trêmula. Marcos examinava o exterior da viatura quando percebeu marcas profundas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado em direção à floresta. "Eles foram levados", murmurou, mais para si mesmo do que para Júlia. Antes que pudessem decidir o próximo passo, um som estranho ecoou pelo lugar. Algo que parecia passos rápidos, mas impossivelmente leves, como se a própria escuridão estivesse se movendo. De repente, o rádio da viatura chiou, e uma voz interrompeu a estática. Era baixa e irregular, mas inconfundivelmente humana. "Corram, ele está vindo." Antes que Júlia pudesse reagir, as luzes da ambulância piscaram e apagaram, mergulhando o descampado em completa escuridão. Ambos ficaram paralisados, e o silêncio que se seguiu era tão intenso que parecia carregar um peso tangível. Quando Júlia tentou ligar a lanterna novamente, o feixe de luz revelou uma figura encapuzada a poucos metros de distância. Alta e imóvel, a silhueta parecia observá-los com olhos invisíveis. "Não se mova", sussurrou Marcos, mas era tarde demais. O eco de passos se intensificou, vindo de todas as direções, como se algo os cercasse na escuridão. Marcos e Júlia sentiram o peso da presença ao redor, cada som amplificando o terror crescente. Tentaram voltar para a ambulância, mas os passos não eram apenas ecos, estavam mais próximos, agora claramente rodeando o descampado. Júlia puxou Marcos pelo braço, tentando se mover rápido, mas ele parou ao ver algo no chão. Um distintivo policial, coberto de lama, com o nome de um dos oficiais desaparecidos. Ao pegá-lo, um grito abafado ecoou pela floresta, tão próximo que parecia vir debaixo de seus pés. "Precisamos sair daqui agora!", gritou Júlia ofegante. A luz da lanterna vacilava, iluminando por breves momentos os contornos das árvores, que pareciam se aproximar. Quando finalmente alcançaram a ambulância, notaram algo escrito no capô, em letras sujas e úmidas: "Não voltem." Marcos hesitou, mas Júlia já estava dentro do veículo ligando o motor. Com um rugido de vida, o motor respondeu, e os faróis iluminaram o descampado. A figura encapuzada estava ali novamente, agora mais próxima, com o que parecia ser um sorriso grotesco se formando sob o capuz. Ela ergueu um objeto brilhante, um relógio de bolso, idêntico ao que Carla havia descrito na história anterior. Marcos entrou correndo e a ambulância acelerou pelo caminho tortuoso. No entanto, o rádio começou a emitir sons perturbadores, como vozes se misturando em agonia. Marcos desligou o aparelho, mas uma última mensagem soou, clara e arrepiante. "Vocês podem fugir, mas ele sempre encontrará vocês." A estrada parecia interminável, o caminho deformando-se à medida que avançavam. Quando finalmente alcançaram a cidade, o ar pesado e opressivo parecia desaparecer, mas a sensação de que algo os acompanhava não os abandonou. De volta à base, Júlia encontrou um bilhete preso ao para-brisa da ambulância. Ele já os marcou. Marcos e Júlia decidiram nunca mais falar sobre o que aconteceu naquela noite, mas as marcas daquela missão sinistra permaneceriam com eles para sempre. O enigma da criança fantasma. A noite estava inquieta no hospital municipal de uma cidadezinha em Minas Gerais. O plantão, que normalmente alternava entre a calmaria e o caos, havia começado com um silêncio perturbador. Carolina, uma enfermeira experiente, caminhava pelos corredores iluminados pela luz fria e intermitente dos fluorescentes. Ela ouvia os sons usuais, máquinas bipando, pacientes tossindo ao longe e murmúrios de acompanhantes. Mas, naquela madrugada, algo diferente aconteceu. Um brinquedo antigo, uma bola amassada, rolou lentamente pelo corredor vazio, parando exatamente aos pés dela. Carolina congelou, os pelos do braço arrepiados. Ela se abaixou, tentando compreender de onde aquele objeto poderia ter vindo. O corredor estava completamente deserto, exceto por uma porta que se movia levemente, rangendo. Aproximando-se devagar, Carolina percebeu algo que a deixou sem palavras. A porta que levava ao antigo depósito do hospital estava trancada há anos. Mesmo assim, a bola parecia ter vindo de lá. Quando ela a empurrou para longe, um som fino ecoou pelo espaço. Risos de criança, abafados e cheios de algo inexplicavelmente sombrio. Carolina recuou instintivamente, mas algo a fez olhar para trás. No reflexo da janela ao lado, ela viu a silhueta de uma criança parada no final do corredor, com o rosto indistinto e envolto em sombras. Sem saber como reagir, ela piscou, mas a figura havia desaparecido.
A sensação de estar sendo observada se intensificou. Quando Carolina tentou voltar à sala de descanso, um som de passos ecoou atrás dela, apesar de ninguém estar lá. Ela sabia que algo fora do comum havia começado. Carolina tentou ignorar o que havia acontecido e se concentrar em suas tarefas. Mas a inquietação parecia segui-la. Enquanto verificava os sinais vitais de um paciente, sentiu algo puxar levemente o bolso de seu jaleco. Ao se virar, não havia ninguém. Ela riu nervosamente, pensando que talvez fosse sua imaginação pregando peças. Contudo, ao sair do quarto, ouviu novamente aquele som, o riso abafado, agora mais próximo. O coração dela disparou e os corredores do hospital, que antes pareciam tão familiares, tornaram-se labirintos de escuridão e mistério. Ao passar pela ala pediátrica, Carolina percebeu um detalhe que a fez parar. Um dos quartos, que estava vazio há semanas, tinha uma luz fraca acesa. O número na porta era 204, e ela lembrava bem. Era o quarto onde uma criança havia falecido meses atrás após uma longa batalha contra uma doença rara. Hesitante, ela empurrou a porta, que rangeu alto no silêncio da ala. Dentro do quarto, o ar estava mais gelado do que no restante do hospital, e no centro da cama havia algo que a fez recuar. Era um ursinho de pelúcia, o mesmo que a criança costumava segurar antes de partir. Enquanto Carolina se aproximava do brinquedo, sentiu a temperatura cair ainda mais. O ursinho parecia estar levemente queimado nas extremidades, como se houvesse sido retirado de um incêndio. Antes que pudesse tocar o objeto, o monitor cardíaco na parede ligou sozinho, emitindo um som agudo e irregular. No visor, em vez de números, aparecia uma mensagem: "Você me viu?" Carolina deu um passo para trás, ofegante, quando o reflexo do vidro na janela mostrou novamente a figura da criança. Agora, ela a via claramente. O rosto pálido, os olhos profundos e uma expressão que misturava tristeza e raiva. Carolina saiu do quarto 204 quase tropeçando, o som do monitor ainda ecoando em sua mente. Ela tentou buscar apoio com outros colegas de plantão, mas a sala de descanso estava vazia, e o hospital parecia mais silencioso do que nunca. Pegou o celular para verificar a hora, mas a tela mostrava algo inexplicável. Uma imagem borrada do corredor, com a figura da criança parada bem atrás dela. Sem pensar, começou a correr em direção à recepção, mas a cada corredor que cruzava, as luzes piscavam, revelando a silhueta da criança em diferentes pontos, como se estivesse brincando de esconde-esconde. Quando finalmente alcançou o hall de entrada, Carolina percebeu que o portão principal estava trancado, embora devesse estar aberto. Uma risada infantil soou e o ursinho de pelúcia apareceu aos seus pés novamente. Desta vez, havia algo escrito em letras sombrias no tecido gasto. "Por que você me deixou?" Atordoada, Carolina começou a lembrar. Há anos, quando ainda era uma enfermeira recém-formada, ela cuidara de um menino com o mesmo ursinho. Ele ficava na ala pediátrica, mas em uma noite de emergência, um erro no protocolo atrasou o atendimento ao garoto. Ele não resistiu. Antes que pudesse processar tudo, as luzes do hospital apagaram por completo, e o silêncio foi quebrado por uma voz infantil que sussurrava: "Você pode corrigir agora." No reflexo da porta de vidro, Carolina viu não apenas a criança, mas também o que parecia ser um corredor infinito, coberto de brinquedos antigos e sombras distorcidas. A voz tornou-se um grito angustiado, e o som parecia estar dentro de sua cabeça. Quando ela fechou os olhos, sentiu um toque gelado em sua mão, como se algo pequeno e frágil estivesse tentando guiá-la. Ao abrir os olhos novamente, Carolina estava de volta ao corredor principal, mas o ursinho não estava mais ali. O relógio marcava exatamente 3h33 da manhã, e o hospital havia retornado ao normal, com o som habitual das máquinas e passos ao longe. Porém, algo estava diferente. Carolina sentia que uma dívida havia sido cobrada, e uma parte dela nunca mais seria a mesma. Na saída, encontrou um bilhete deixado em sua mesa: "Eu perdoo você." Depois de ouvir esses relatos assustadores, é impossível não se perguntar: o que realmente se esconde nas sombras das madrugadas silenciosas? Quantas histórias, ainda não contadas, continuam assombrando os corredores do SAMU e as estradas esquecidas pelo tempo? Talvez o desconhecido esteja mais próximo do que imaginamos, esperando apenas o momento certo para se revelar. Você já viveu algo inexplicável durante a noite? Conte nos comentários e compartilhe suas experiências. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando o lado sombrio da realidade. Afinal, nunca sabemos quando seremos os próximos a encarar o desconhecido.